Saudações digitais, vamos iniciar mais uma aula. Relembrando que até esse momento, fazendo uma revisão de todo o conteúdo que foi apresentado para vocês, nós, no início do curso, apresentamos o conceito de algoritmos, o que é o algoritmo. Em seguida, falamos sobre as variáveis, definição, a importância das variáveis, os tipos das variáveis, o uso das variáveis. Depois a gente apresentou os operadores, os matemáticos, os operadores lógicos. Demos bastante foco aos operadores lógicos, o AND, o OR, o NOT, como criar tabela verdade. Em seguida apresentamos as instruções, as de seleção, que são utilizados em conjunto com os operadores lógicos, então por isso é muito importante entender os conceitos da lógica booleana. E, por fim, as instruções de repetição, o para, o enquanto, que são instruções importantes para a gente realizar operações que se repetem, que tem uma sequência. Enfim, essa foi, até o momento, são os conceitos básicos de algoritmos que nós estudamos até o momento. Na aula de hoje, vamos, enfim, trabalhar com uma linguagem de programação. Então, nessa aula, nós vamos apresentar a linguagem de utilização que nós vamos utilizar, que é o Python. Apresentar a ferramenta que a gente vai utilizar para o desenvolvimento, que é o Google Colab, e através, rever algoritmos aplicando os conceitos utilizando a linguagem Python. Então nós vamos ver como a gente faz a entrada de dados em Python, como a gente faz a saída de dados, e aí a gente vai trabalhar com a formatação de texto. Nós vamos ver os operadores matemáticos e os operadores lógicos, na linguagem Python. Essa é a primeira parte da introdução ao Python. E na segunda aula nós vamos ver sobre os operadores, as instruções de seleção e as instruções de repetição em Python. Isso, esses dois tópicos vão ficar para a próxima aula. Bom, nesse gráfico a gente consegue ver claramente o destaque que a linguagem Python tem no mundo das linguagens de programação. Está hoje, atualmente, no ano de 2025, como a linguagem mais utilizada. A Python tem um longo histórico, é uma linguagem até recente quando a gente compara com outras linguagens. Ela foi criada e apresentada em 1991, então nós já estamos falando aí, uns mais de 20 anos a linguagem tem. É uma linguagem muito utilizada em várias áreas da atuação humana, principalmente, recentemente, aplicado na parte de inteligência artificial e na área de ciência de dados. Então, é uma linguagem bem oportuna para que futuramente os alunos desse curso possam aprofundar. É uma linguagem muito rica em ferramentas, em recursos, em bibliotecas, e ao mesmo tempo é uma linguagem simples para iniciar a programação, porque através de Python a gente pode utilizar vários paradigmas de programação. E a gente vai começar através de um paradigma, que é o mais simples, que é o paradigma estruturado. Então, criar programas estruturados. E esse paradigma, apesar de até o momento eu não ter falado nada sobre paradigmas, mas o que nós utilizamos até o momento, ao criar os algoritmos, ao desenvolver algoritmos, é a ideia de algoritmos estruturados, ou de uma linguagem estruturada, que basicamente é uma linguagem que sequencialmente a gente resolve o problema através de uma lógica
bem clara e uma lógica sequencial, geralmente uma linguagem, um algoritmo sequencial, utilizando recursos já estabelecidos, que são aqueles recursos através de instruções de seleção, de repetição, enfim, não vai ter nenhum choque, nenhuma maneira de pensar diferente com o que a gente já estava trabalhando em algoritmos. Então, vocês vão perceber que, no primeiro momento, agora, a gente transpor os comandos, as instruções em algoritmos para Python. E, basicamente, vai ser aprender, né? E a gente vai perceber que vai existir uma relação muito direta entre os comandos, as instruções em algoritmos que está em português e a tradução delas para o inglês. A gente vai ver que vai existir uma similaridade dessa parte de transformar algo em português para inglês. E a lógica, né, vai continuar a mesma, a lógica que a gente vem trabalhando para resolver problemas utilizando algoritmos. Aqui são alguns pontos, né, de destaque da linguagem Python. Ela é reconhecida como uma linguagem fácil de aprender e usar, né? A sintaxe Python ela é muito clara e se assemelha ao inglês, tornando-a uma linguagem das mais fáceis para iniciantes. Isso acelera o desenvolvimento e reduz a curva de aprendizado. Como eu disse anteriormente, é muito fácil, nada traumático, a gente passar de algoritmos para Python, porque como vocês vão perceber, vai existir basicamente uma tradução das instruções de português para comandos em inglês. Tanto que Python ele é utilizado, inclusive, em ensino fundamental, ensino de informática para crianças, porque não há necessidade de saber paradigmas mais complexos, mais avançados para trabalhar com essa linguagem. Outro ponto é a questão que ela é uma linguagem multiplataforma. Então, você pode escrever código em Python em sistemas operacionais como Windows, Mac, Linux e executá-lo em outros sistemas, né, sem grandes modificações, praticamente nenhuma modificação. Isso é uma vantagem, né, do Python, que já é uma linguagem que foi portada para vários tipos de sistemas operacionais. Então, quem gosta de Linux, quem gosta de macOS, quem gosta de Windows, né, vai ter suporte a essa linguagem. É claro que você vai precisar instalar um aplicativo que vai ser um interpretador, né, porque ela é uma linguagem interpretada. Isso leva ao segundo ponto, né, ou terceiro ponto, que é uma linguagem interpretada. Então, o Python é executado linha por linha por um interpretador, o que facilita a depuração e o teste do código. Você não precisa compilar o código antes de executar. Então, apesar de eu ter falado em algumas aulas sobre linguagens compiladas e linguagens interpretadas, nos próximos slides eu vou voltar a esse tópico para tornar ele mais fácil, né, para vocês entenderem. Mas nessa explicação aí, a gente viu depuração, né? Depurar é um termo que a gente utiliza para rastrear um código. Quando a gente quer executar, né, um determinado código e, ao mesmo tempo, verificar se tem erro ou não tem erro. E se tiver o erro, saber exatamente aonde que está esse erro. Então, esse processo a gente chama de depurar o código. É uma análise passo a passo com o objetivo de encontrar aonde que está o erro. E quando um algoritmo, um código ele é muito grande ou ele é compilado, esse processo de depuração ele é complexo, tanto que existem softwares para a gente poder fazer a depuração, que a gente chama de termo derivado do inglês, né, fazer o debugar o código, né, que vem de debug, né, que seria depurar, né, mas acaba a gente
utilizando esse termo em inglês e aportuguesando, né, transformando em verbo, né? Então, que é debug e debugar. Vou debugar o código. Então, quando vocês escutarem essa expressão debugar, geralmente significa que aquele código tem algum problema e você quer encontrar onde que está aquele problema, tá bom? E aí, como a linguagem Python é interpretada, então ela vai ser executada passo a passo. Assim como a gente faz no estudo de algoritmos, né? A gente vai linha por linha interpretando aquele algoritmo e imaginando o que vai acontecer. A relação do nosso algoritmo com o usuário. Agora não. Agora não é a gente mentalmente que vai interpretar, né? Agora vai ser utilizando uma linguagem de programação, o nosso código vai ser interpretado pelo interpretador, né? Pelo software que vai fazer esse processo. Que aí vai ser um processo sistematizado, informatizado. Como eu comentei anteriormente, uma outra vantagem do Python é que ela tem uma grande coleção de bibliotecas e frameworks. Ela possui um vasto ecossistema de módulos, frameworks pré-construídos para diversas finalidades, como desenvolvimento web, e aí a gente tem dois exemplos, o Django e o Flask, análise de dados, né, a biblioteca Pandas e NumPy, inteligência artificial, TensorFlow, PyTorch e muito mais. Isso economiza muito tempo de desenvolvimento. Agora, no início, a gente praticamente não vai utilizar essas bibliotecas, esses frameworks avançados, porque a gente está no processo inicial, né? A gente tem que entender melhor como construir um sistema, como desenvolver um sistema. E mais para frente, a gente vai perceber que muitas das coisas que a gente faz pode ser automatizado ou pode ser mais eficiente ou mais rápido já utilizar soluções pré-existentes, né? E aí é onde que se encaixam as bibliotecas e os frameworks, que geralmente são recursos desenvolvidos com que trazem várias funcionalidades, sem a gente se preocupar como que essas funcionalidades foram de fato implementadas, né? E aí o Python é reconhecido como uma linguagem extremamente rica de bibliotecas de frameworks, né? O outro ponto é em relação à comunidade, ativa e grande. Então, uma comunidade global, enorme e ativa, significa que você sempre encontrará recursos, tutoriais, suporte para qualquer problema ou dúvida que tiver. Então, facilmente, né, na web, no YouTube, vocês vão encontrar diversos materiais, recursos, comunidades para ajudar vocês no aprendizado de Python, né? Não precisa ficar limitado somente nas aulas. Vocês têm uma biblioteca aberta e vasta, que é a internet, e é uma linguagem, né, extremamente utilizada, com várias comunidades ativas, então facilmente encontrarão mais recursos, maiores tutoriais, explicações e livros em relação a essa linguagem. E por fim, né, existem vários pontos de destaque do Python, só trouxe alguns aqui para a gente não estender muito a nossa aula, mas por fim o Python ele é código aberto e gratuito. Então o Python é uma linguagem de código aberto, o que significa que ele é livre para usar e distribuir, incentivando a inovação e a colaboração. Então eu não preciso pagar para ter o Python, né? Seja qual for o sistema operacional, o Python ele é livre, então vocês, cada sistema operacional, né, tem uma forma de instalar o Python. O Windows tradicionalmente, vocês vão no site do Python e vai ter lá na área de download, para poder fazer o download, e a instalação padrão do Windows. No Linux, a gente geralmente, usuários do Ubuntu, né, vai instalar com apenas uma linha de comando, né, que é o apt-get install, ou seja, é fácil a instalação e o mais importante, não tem que pagar nada, né? Nesse momento é importante.
Bom, agora vamos voltar naquele tópico que eu comentei anteriormente, que é sobre interpretação, né, linguagens interpretadas e linguagens compiladas, né? Então, o Python é uma linguagem interpretada. Mas aí vamos entender a diferença quando a gente fala compilação ou interpretação, né? Então, aqui nesse slide, aí, nessa imagem, nós temos o desenvolvedor, que é a pessoa, né, que vai criar um software, né, que ele vai criar o código-fonte. Né? Esse código-fonte é um arquivo texto, né, um arquivo onde que tem uma série de instruções, né, onde que está presente o nosso algoritmo, né, transformado por uma linguagem de programação. E esse código-fonte, a gente precisa fazer um processo, né? A gente precisa transformar esse código-fonte em um código executável. Porque o código executável é o código que será executado pelo sistema operacional. Então, existe um processo que é chamado de compilação. Então, compilação, ele vai ser, né? A gente tem um programa no computador que nesse programa você fornece como entrada o código-fonte e esse compilador vai gerar o código executável. Usuários do Windows, né, esse arquivo executável, geralmente é um arquivo com a extensão exe, né, que vem de executável. Esse arquivo executável é o que a gente distribui, né, é o que o desenvolvedor, a empresa, deixa disponível, né? E uma vez você, com esse arquivo, você vai executar ele. Né? Aí os usuários do Windows vai clicar 2 vezes, enfim, vai executar. E esse código executável que é o nosso programa, que ele vai executar e vai realizar a tarefa dele, né? Seja um executável para tocar uma música, um executável, um editor de texto, um jogo, são todos códigos executáveis. Então, o usuário vai executar um código executável. Né? Esse código executável ele é dependente do sistema operacional. Então, quando a gente vai compilar, a gente tem que ter um sistema operacional alvo. Então, eu posso compilar um código-fonte para o Windows. Agora, se eu estou utilizando o Linux, eu tenho que pegar esse código-fonte, compilar para Linux. Agora, se eu estou utilizando o macOS, eu tenho que pegar esse código-fonte, compilar para o macOS. E dependendo da versão do sistema operacional, a gente também tem que refazer novas compilações, porque as versões do sistema operacional pode alterar a forma de como ele interpreta um código executável. Isso acontece, por exemplo, sistemas operacionais, quando mudam, tem uma grande mudança estrutural, por exemplo, antigamente, a gente tinha o Windows 98 para o Windows 2000, para o Windows NT, houve uma mudança no sistema operacional que forçou que você tivesse a empresa gerar, né, novos executáveis. Por exemplo, quando altera a questão de hardware, um sistema operacional de 32 bits, agora um sistema operacional de 64 bits. Então, um código executável que foi um código executável de 32 bits não vai rodar numa máquina de 64 bits. Existem, assim, os sistemas operacionais acabam criando artimanhas e técnicas para poder minimizar o máximo possível essas diferenças, né? Ou de arquitetura, de arquitetura de software ou de hardware, mas enfim, a estrutura é a mesma. Se você utiliza uma linguagem baseada em compilação, você faz o código-fonte e esse código-fonte tem que ser compilado tendo o sistema operacional alvo em mente, tá bom? Então, se eu gerar um código executável para o Windows, esse código executável não roda no Linux, tá bom? Então existe um processo, veja que isso não é automático. Eu fiz o código-fonte, ele vai rodar em qualquer máquina? Não. Eu tenho que compilar. E esse processo de compilação, algumas vezes ele é um processo um pouco complexo. Algumas vezes você precisa alterar o código-fonte dependendo do sistema operacional que é o seu alvo.
Então, por exemplo, o teu código-fonte pode utilizar recursos do sistema operacional. E aí, se você muda de sistema operacional, você tem que refazer o seu código. Tá? Então, isso leva o pessoal a desenvolver uma outra maneira, né, de poder rodar o código-fonte, que seria sem a necessidade da compilação, que é o que nos leva ao próximo slide. Então, nesse slide a gente está vendo a diferença. Perceba que sumiu aqui a ideia do compilador, não tem a compilação. Então, o desenvolvedor cria esse código-fonte e agora esse código-fonte ele vai ser dado, né, vai ser fornecido ao interpretador. Né? E esse interpretador é um programa que está instalado no seu sistema operacional. E o interpretador ele vai linha por linha do código-fonte interpretando e agindo. Né? Então, por exemplo, lá no algoritmo tem lá a instrução, escreva uma mensagem. Então, o interpretador vai ler essa instrução e vai agir, vai jogar uma mensagem na tela. Aí vamos imaginar que tenha uma criação de uma variável. Então, o interpretador, naquela linha onde você está declarando, criando uma variável, o interpretador vai criar aquela variável naquele momento. Então, o interpretador ele é on demand, né? É sob demanda. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você não tem a compilação. Então, você simplesmente pega o teu código de fonte e joga no interpretador. Qual que é a desvantagem disso? A desvantagem é que a compilação é um processo de criar arquivos binários, que são os arquivos executáveis, que tendem a executar mais rápido. Então, o código executável ele vai ser normalmente a execução mais rápida do que da interpretação. Hoje em dia, os interpretadores evoluíram muito, né? As linguagens interpretadas evoluíram muito. Essa distância entre a velocidade de um código interpretado e um compilado reduziu bastante. Mas se o foco é muito na performance, algum sistema que a performance é o requisito primordial, provavelmente a gente vai optar por linguagens compiladas. As linguagens interpretadas, geralmente a gente utiliza quando a gente está muito preocupado com a questão de reduzir o máximo possível o tempo de alterar um código e esse código já ficar disponível rapidamente para o usuário. Então, por exemplo, muito das soluções para a web, onde que a gente tem uma grande quantidade de usuário, por exemplo, JavaScript, que é uma linguagem de programação, é uma linguagem interpretada. Porque se você quer alterar alguma funcionalidade, você vai diretamente no arquivo, fonte, altera, e todo mundo que for rodar, né, for acessar aquela página, ela já vai estar alterada. Então, existem vantagens e existem desvantagens, tá? Nesse momento, eu acho interessante realmente a gente utilizar Python porque fica mais fácil. Tecnicamente, a gente não precisar instalar um compilador, compilar, gerar o executável. Aí, se a gente alterar o código-fonte, a gente precisa compilar. Toda alteração no código-fonte precisa gerar um novo executável. A mínima alteração no código-fonte implica numa compilação. Então, esse processo, quando a gente trabalha com uma linguagem compilada, esse processo ele precisa ser feito. Hoje em dia, a gente tem ferramentas muito avançadas, né, para desenvolvimento. Né? Então, esse processo de compilação ele pode ser automatizado através de um comando. Mas, enfim, a gente nada impede, né, a gente aprender uma linguagem de programação compilada ou interpretada. Isso não vai ser um fator impactante, né? Em geral, a interpretada ela é mais fácil, porque não precisa desse processo de compilação. E o Python é uma linguagem interpretada. O ponto importante nesse momento é que vocês
entendam a diferença entre compilação e interpretação, né? Interpretar um código. Bom, deixo aqui disponível para vocês uma tabela e aí vocês podem dar um pause no vídeo para dar uma lida e uma analisada. Por questão de tempo, eu não vou ler, mas geralmente a gente compara essas linguagens compiladas, as linguagens interpretadas, em relação a algumas características que podem ser previamente analisadas. Então, por exemplo, o processo de execução. A gente viu que nas linguagens compiladas a gente precisa transformar esse código de máquina, é, esse código-fonte para o código de máquina. Esse código de máquina é o executável. Nas linguagens interpretadas isso não precisa. A gente pode analisar também em relação à velocidade, né? Geralmente as linguagens compiladas são mais rápidas do que interpretadas. Em relação à depuração, que é encontrar um problema, as linguagens interpretadas é mais fácil esse processo. As compiladas é tão mais difícil que geralmente a gente precisa de um software, a gente precisa fazer alguns processos para poder fazer a depuração. Em relação à portabilidade, a portabilidade é a facilidade da gente pegar o nosso código e portar e executar em outros sistemas operacionais. Então, em relação à portabilidade, as linguagens interpretadas são mais fáceis, porque eu não preciso compilar. E aí temos alguns exemplos aí de linguagens compiladas. O C, o C++, o Java. Né? O Java é um pseudo-compilado. Né? Dependendo da perspectiva, a gente pode encarar o Java como interpretado ou compilado, mas ele fica no meio caminho. Mas a grande maioria considera o Python como linguagem compilada, porque você tem que ter um processo ali de geração de um bytecode. As linguagens interpretadas, a gente tem Python, JavaScript, o Ruby, o PHP, são exemplos. Né? Tem outros. E como nós vamos trabalhar com Python, existem ferramentas que ajudam muito o desenvolvedor a criar códigos mais rápidos, a detectar problemas, a automatizar certas tarefas. E aí eu trago para vocês três códigos ou três aplicativos, né? A gente chama de IDE, né? IDE vem de Integrated Development Environment, né? Então, ambiente de desenvolvimento integrado, né? É muito comum vocês escutar o termo IDEs, né? Então, tem o PyCharm, o VS Code e o Spider, né? Deles, os dois mais utilizados em relação a Python é o PyCharm e o VS Code. O mais genérico é o VS Code, porque o VS Code você pode utilizar para uma infinidade de linguagens de programação. O VS Code é muito modular, você vai instalando módulos é, e você consegue, cada um, transformar o VS Code numa ferramenta customizada de acordo com o gosto de cada um. O PyCharm, o próprio nome fala, né? O PY dentro de Python, ele é específico para Python. Então, dos três, o que daria menos tarefa, uma menor dificuldade de já pegar a interface e poder utilizar é o PyCharm. Porém, nessa disciplina, a gente não vai utilizar essas ferramentas, porque muito dessas facilidades, dessa automatização, vai retirar de vocês a preocupação e o conhecimento para resolver determinados problemas. Então não é essa a ideia, né? É importante que nesse momento, assim, vocês coloquem realmente a mão na massa, que tenha uma certa, que evitem, né, um certo auxílio. Muitas dessas hoje essas interfaces, ela autocompleta. Então isso para quem já sabe é legal, mas para quem não sabe, ele acaba dificultando o aprendizado, porque você tem alguém ali fazendo por você o que você deveria fazer. Mas eu gostaria só de deixar bem destacado aí essas ferramentas, que um momento futuro vocês ficam antenados e ligados para escolher uma delas à medida que vocês forem evoluindo
e o desenvolvimento se tornar mais complexo, né? Que provavelmente nas próximas disciplinas, né? Na evolução de vocês na parte de programação, e aí são ferramentas excelentes. Nós vamos utilizar na aula e nessa disciplina o Google Colab. Então, o Google Colab é uma página, né, é um sistema da Google para a gente poder desenvolver sistemas, e cada projeto recebe o nome de notebook, né? Então, cada projeto, você pode ter vários projetos. A vantagem do Google Colab é que ele é online, então vocês não precisam instalar nada no computador de vocês. Então já tem lá disponível o Python. A outra vantagem é que vocês podem compartilhar o projeto. Então, isso em relação em relação à nossa interação, né, professor-aluno, é muito interessante, porque vocês podem criar um projeto e simplesmente mandar o link para mim, ou vocês podem compartilhar notebook entre vocês, né? Uma facilidade muito grande, não há necessidade de salvar, copiar, enviar por um e-mail, enviar por um WhatsApp ou um comunicador, né? Ele já está disponível. Inclusive, é possível trabalhar ao mesmo tempo num notebook, num projeto, né? Ele permite que várias pessoas possam acessar ao mesmo tempo. Ele faz esse controle, né? Esse sincronismo, né? Esse controle. E outras vantagens, né? Então, o que eu destaco nesse momento é isso. Independente de onde vocês estiverem, vocês vão conseguir acessar online. Vocês não precisam salvar o projeto no computador de vocês, então fica armazenado na nuvem. Então, vocês podem trabalhar num projeto em um local, viajar, ir para um outro local, e o projeto está lá disponível, não precisa instalar. O interpretador, né, ele vai consumir recursos do computador, mas como ele é baseado em nuvem, não vai consumir recursos do computador de vocês, do computador que está sendo utilizado. Então, assim, ele traz essas vantagens que nesse momento eu acho muito oportuno para a gente na disciplina. Então, deixo aí disponível o link e o link do Colab. Basta você ter uma conta do Google, né? Como é um projeto do Google, a parte de o acesso, você vai informar o teu usuário, a tua senha, e a partir daí vocês podem criar vários notebooks, né? Então, notebook é o projeto, vocês podem criar vários projetos. Nessa imagem a gente tem o exemplo de um notebook bem simples. Quando a gente cria um notebook, ele vai criar vai aparecer uma página, onde você vai poder digitar vários códigos. Então, dentro de uma célula, e a gente está vendo duas células. A primeira célula é uma célula que está ao fundo cinza, onde eu coloquei um comando do Python, né? E aí já aproveito para aprender o primeiro comando, né? O comando de saída, que é o print, que em inglês é imprimir, né? Imprimir. Então é quando você quer escrever uma mensagem. Então você coloca o comando print, né? A palavra print, todos os comandos em Python, ele vai ter abre e fecha parêntese, que é onde que você vai colocar a mensagem, você vai passar a mensagem que vai ser escrita. Então, print oi, aí após executar, o que ele vai escrever? Vai escrever a mensagem oi. Aí eu tenho uma segunda célula, a gente vai adicionando essas células à medida que a gente vai apertando ali, vocês se olharem aí no slide tem lá código, né? Mais código, né? Toda vez que você clicar em mais código, vai criando mais células.
Então, e dentro de uma célula você coloca um comando em Python. Aí na segunda célula eu escrevi print oi de novo. E do lado da célula tem o símbolo do play, né? O símbolo universal do play. Aquele símbolo é executar, né? A ideia é executar. Então, o interpretador Python vai executar aquele comando. Então, print oi de novo, que a gente espera que escreva na tela a mensagem oi de novo. Como vocês podem perceber, abaixo da célula, a gente tem a saída do comando, que é a mensagem oi de novo. Então, é dessa maneira que a gente vai adicionando códigos e executando os códigos. Então, veja que é possível, no notebook, a gente ter um histórico de comandos, né? Então, a gente pode, inclusive, um processo bem interessante de aprendizado é você ir adicionando os comandos ali, né? E as variações, novos comandos, e o notebook depois você pode abrir ele para relembrar, para estudar novamente. Então é isso, basicamente é uma ferramenta online que vocês podem acessar de qualquer máquina e que dentro de um notebook você vai colocar instruções em Python e que você vai poder executá-las através do símbolo aí, né, do play, que o play é rodar o código, né, essa é a intenção desse botão. Se o comando tiver algum erro, né, você digitar errado, ele também vai informar esse erro, como a gente vai ver nos próximos slides aí, tá bom? Então, a partir de agora, todo o conteúdo que eu apresentar, todo o nosso estudo da linguagem Python vai ser através, né, eu vou estar utilizando essa ferramenta. Vocês podem abrir o Colab, criar um notebook e fazendo e digitando o conteúdo dos próximos slides, os comandos, refazer o que eu estou apresentando. Inclusive, eu não vou deixar o código aí em texto, né, deixando em imagem mesmo, com a intenção de vocês digitar, porque o processo de digitar é um processo de aprendizado, né? Dessa maneira vocês vão memorizar. Então, mas mesmo assim, eu vou deixar um link do projeto do notebook que eu vou utilizar nessa aula e nas futuras aulas, tá? Para se alguém quiser abrir, eu vou compartilhar esse notebook somente para leitura, para que vocês possam abrir e ler. Recomendo vocês criarem um notebook de vocês e refazendo passo a passo o que está presente nesse slide, né? O que está presente nesse notebook. Sugiro fortemente não copiar e colar, mas eu sugiro fortemente vocês olharem, memorizarem, entender e depois vai para o notebook e refaz. Nessa aula são todos comandos muito simples, muito poucas linhas, então é algo que dá para memorizar, entender e replicar, tá bom? Mas não copie, não cole, porque esse processo vocês não vão estar de fato memorizando. E digitar é um processo de aprender, é um processo de memorizar. Deixando isso bem claro para vocês. Bom, aqui é o link do notebook que eu vou utilizar no restante da aula, né, e das futuras aulas. Como eu comentei com vocês, basta vocês abrirem esse link e todo o conteúdo, todos os comandos que vocês verão está disponível nesse notebook, tá bom? Em Python, os comentários eles são adicionados no nosso código com o uso da cerquilha, né? Cerquilha, também conhecido como jogo da velha, ou hashtag, ou tralha, né? São alguns sinônimos, né?
Então, a cerquilha, a gente inicia, né, com o símbolo da cerquilha e escreve o texto que a gente quiser. Bom, os comentários são um texto que a gente adiciona com o objetivo de informar, de explicar alguma coisa, obviamente referente ao nosso algoritmo. Então, nesse exemplo, nós temos aí 3 linhas, né? E cada linha iniciada com a cerquilha, né? Então, podemos ver aí a mensagem. Isso é apenas um comentário. Comentários não são interpretados. Use-os para descrever seu código. Então, se a gente mandar executar ou rodar, né, que seria melhor rodar essa célula, né, simplesmente não vai acontecer nada, não vai gerar nenhuma mensagem, não vai ter saída. Por quê? Porque o interpretador, ao ver esse texto, ele reconhece que esse texto é um comentário, né? Ou seja, o comentário é um texto que está ali, mas que ele não é para ser interpretado, que ele tem o objetivo ali é o desenvolvedor, quem está codificando, está colocando um texto para ser utilizado, né, em um momento futuro, onde que nesse texto tem alguma explicação, está descrevendo alguma lógica, ou é uma mensagem, ok? Então, isso é o conceito de comentário, né? As linguagens de programação, cada linguagem possui o seu símbolo, possui um símbolo para representar que ali você está querendo adicionar um comentário. E os comentários são muito bem-vindos, né, quando a gente está desenvolvendo, porque a gente pode deparar com algoritmos com centenas, até milhares de linhas, e com códigos complexos. E ali você pode deixar uma observação, uma mensagem que no momento futuro vai te ajudar a entender aquele código. Como já apresentado anteriormente, o comando print. Então, o comando print é um comando que a gente utiliza quando a gente quer escrever algo, né? Escrever uma mensagem. Então, por exemplo, nós temos aí o print entre parênteses, que está em azul, né? São os parênteses, e dentro do parêntese a mensagem que a gente quer que o interpretador escreva na tela. Então a gente tem a mensagem, exemplo de saída. Ao rodar essa célula, ao executar essa célula, apertando ali o símbolo, né, de play, o interpretador vai ler essa instrução e vai gerar como saída essa mensagem, exemplo de saída. Ou seja, aqui o nosso programa é um programa extremamente simples com apenas uma única linha. E a saída é uma mensagem. Essa mensagem a gente vai criar, dependendo do nosso sistema, como a gente viu vários algoritmos aqui, né? Aquela ideia do print, que em algoritmos era o nosso escreva, né? Escrever, né? Aquela instrução do algoritmo escrever, em Python é print. Agora precisa se atentar que os comandos, né, em Python são funções, portanto a gente tem que abrir e fechar o parêntese, tá bom? Um outro recurso importante que nós vimos em algoritmos é a criação das variáveis. Em Python, a gente declara as variáveis atribuindo a ela valores. Então, vocês estão vendo aí, nessa célula, a criação de 5 variáveis. A variável nome, que está recebendo o valor Maria, a idade, que está recebendo o valor 18, a altura, que está recebendo o valor 1,65, casada, que está recebendo um valor booleano, né, true, e tem filhos, é uma variável que está recebendo o valor falso, né? Então veja que em Python as variáveis a gente não declara o tipo delas,
Nós vimos que em algoritmo a gente declara as variáveis dentro do bloco var e a gente coloca a variável e o tipo dela. Algumas linguagens de programação, é necessário você adicionar o tipo. Geralmente as linguagens compiladas. Né? Algumas outras linguagens, né? Geralmente essas linguagens interpretadas, esse tipo ele é descoberto pelo interpretador dependendo do valor que a variável recebe no momento da sua criação. Então, nome vai ser o quê? Uma cadeia de caracteres ou uma string. Idade vai ser uma variável inteira. Altura vai ser um float, né? Ou ponto flutuante, um valor real. Casada vai ser booleano e tem filhos, valor booleano. Então veja que o tipo é em decorrência da primeira atribuição que a gente tem. E logo e por fim, né, a última coisa que o último comando que a gente tem aí, né, é o comando print, aonde que no print eu coloco as variáveis e separo as variáveis com vírgula. Então veja que a saída dessa nossa célula é o que a gente vê embaixo ali, ó, Maria 18, 1,65, true e falso. Que é justamente a gente está imprimindo, escrevendo o valor dessas variáveis. Tá? Um ponto importante é que nós podemos também flexibilizar e formatar a saída de acordo com o nosso gosto. No slide anterior, eu imprimi, né, todas essas variáveis com um único comando print. Se vocês olharem, relembrarem, a desvantagem que ali as variáveis são impressas na tela, mas sem nenhuma informação adicional. Agora, nesse slide, a gente está vendo a possibilidade de imprimir cada variável em uma linha. Então, para isso, tem ali print, nome. Então, veja que está entre aspas duplas, ou seja, entre aspas é a mensagem que eu quero que o interpretador escreva na tela. E a gente separa esse texto fixo com a variável nome, né? No caso ali a primeira linha, né? Nome é a variável que eu quero que escreva. Então nome é uma variável que tem o valor Maria. Então quando o interpretador lê a primeira linha, ele vai entender que é para escrever uma mensagem, que essa mensagem, a primeira parte dela é nome e a segunda parte é o nome, a variável nome, mas que o conteúdo dessa variável nome é a palavra Maria. E essa regra se faz em todas as linhas. Né? Então, na linha 2, vai escrever a mensagem idade e vai substituir o valor da variável idade pelo conteúdo dela, que a idade é 18. A terceira linha vai escrever a mensagem altura e substituir o valor da variável altura por 1,65. A quarta linha vai escrever casada e a variável casada vai ser substituída pelo valor dela, que é true. E a última linha vai escrever na tela, né, tem filhos e substituir a variável tem filhos pelo conteúdo, que é falso. Então veja, o que está entre aspas duplas é o que vai ser escrito na tela, literalmente. E o que não está em aspas é a variável e o comando print vai escrever o conteúdo dessa variável, o que ela armazena. Né? E o que ela armazena é o que ela recebeu anteriormente com o símbolo de igual. E a gente separa a mensagem literal, que a gente quer que seja escrita, que está entre aspas duplas, com a variável através da vírgula. Né? Então a vírgula é a separação para que o interpretador saiba aonde que é a parte que é a mensagem e a parte que é a variável. E colocando um print abaixo do outro, a gente vai ter como consequência, como efeito,
que cada mensagem vai ser escrita uma abaixo da outra, como a gente está vendo aí na tela e abaixo aí, né? Nome, idade, altura, é casada e tem filhos. As mensagens, a apresentação, né, das mensagens para o usuário, ela vai depender do que você quer. Você, programador, que vai programar a forma que a mensagem vai ser apresentada para o usuário. Na tela anterior, né, eu coloquei cada mensagem uma abaixo da outra. Mas por algum motivo, a gente poderia escrever toda a variável em uma única linha, utilizando o comando print. Então veja aí, importante vocês repararem aí a questão da sintaxe. Então eu tenho a mensagem nome, vírgula, variável, vírgula, a mensagem, vírgula, variável, vírgula, mensagem, vírgula, variável. Então repare nesse padrão, aonde que o texto que eu quero que seja escrito literalmente na tela, eu coloco entre aspas. E a variável eu separo com vírgula. E aí eu posso ter vários textos e várias variáveis dentro do comando print, desde que eu respeito essa formatação. Então é importante vocês olharem, perceber esse padrão, entender por que a gente está colocando as vírgulas e o efeito, né? Abaixo, aí, depois de executar essa célula, eu vou ter como efeito aquela mensagem que está a última linha, né? A parte branca, ela é a saída do meu sistema. Então, o interpretador, né? O nosso Python, vai ler esse comando, vai interpretar essa sintaxe e vai gerar como saída essa linha aí que a gente tem aí, nome, né, Maria, tracinho, idade, 18, tracinho, altura. Então veja que esses tracinhos vêm de onde? Lá da minha mensagem. Olha na mensagem, vê que eu coloquei o tracinho, por isso que está saindo o tracinho. Por que está saindo 2 pontos? Porque dentro da mensagem eu coloquei 2 pontos. E nome, idade, altura, casado e tem filhos, na hora que o interpretador vai escrever, ele substitui a variável pelo conteúdo da variável. Por isso que apareceu Maria, 18, 1,65, true e falso. Como eu comentei com vocês, a apresentação das mensagens para o usuário é algo muito customizável, algo que a gente pode fazer do jeito que a gente quer, né? A gente queira, né? A gente pode apresentar de várias maneiras. E o comando print tem alguns recursos que permite a gente formatar essa saída. A gente não vai detalhar todas as funcionalidades do print, não, mas existem duas possibilidades que são muito interessantes. Uma possibilidade é o coringa /n. Esse /n é um coringa, ou seja, o coringa é um comando que o interpretador vai interpretar, que o Python vai interpretar e vai agir. Ele não vai escrever o /n na tela, porque /n é um coringa, é um comando que pertence ao print. Então, o /n, o n vem de new line, né? Nova linha. Então, toda vez que o interpretador encontrar um /n na mensagem, ele vai pular a linha. Então, veja que, apesar da gente ter um único print, a mensagem apresentada para o usuário, ela está em várias linhas. Por que ela está em várias linhas? Porque o interpretador, né, o comando, ele começa print. Opa, tenho que escrever algo na tela. O que eu vou escrever na tela? Literalmente nome. Depois, o valor da variável nome. Depois, /n. Opa, /n eu vou pular de linha. Eu vou para a linha abaixo. Escrevo idade. Depois eu escrevo idade. Depois, opa, /n. Então eu jogo para a linha de baixo. Altura, /n. Escrevo na linha de baixo. É casada. Coloco o valor da variável casada, /n. Nova linha. Então ele escreve na linha de baixo.
Então, apesar da gente ter um único print, a mensagem ela é escrita em várias linhas, porque na minha mensagem eu uso o /n. Reparem que o /n está dentro da minha string. Então, ela tem que estar dentro do meu abre e fecha aspas. Outro recurso que eu comentei com vocês, né, falei que 2 recursos, o /n e um outro recurso, outro coringa que o print tem é o /t. O T vem de tab, né, tabular. Né? Quando a gente dá um tab no texto, o que a gente faz? A gente vai alinhar o texto para dentro, né, para o lado direito. Né? Ele vai criar um espaço. Então aí a gente tem nome, aí depois /n e /t. Então o /n vai forçar a quebra de linha, por isso que a idade está sendo escrita na linha abaixo, mas ela não está alinhada ao nome, ela tem um espaço à direita, por quê? Por causa do /t, que é o tab. E assim a gente pode customizar as saídas, a gente pode utilizar vários /ns, vários /t, da maneira que achar adequado. Né? Então vocês podem configurar aí a saída, né? Trabalhar a formatação de saída de acordo com o interesse de vocês. Então, existem várias opções da gente formatar a saída do comando print. Né? Slides anteriores nós aprendemos o coringa /n, né, para saltar a linha, o /t, mas existem outras maneiras. Nesse slide eu apresento uma maneira que é uma forma mais antiga, né, de utilização, de escrever uma mensagem na tela, unindo um texto fixo e as nossas variáveis. Né? Esse formato já está em desuso, então eu vou apresentar outras maneiras, mas vocês podem se deparar com código, com exemplos, né? Nesse formato, então é interessante. Então, apesar de estar em desuso, vocês podem encontrar, né, comandos, exemplos utilizando esse formato. Basicamente, nós temos uma string, né? Então, print, abre e fecha aspas, e ali dentro a gente tem a construção da nossa mensagem. Nome, 2 pontos. Aí a gente tem um símbolo, né? Que é o símbolo de porcentagem S. A gente tem o símbolo porcentagem I, o símbolo de porcentagem F e o símbolo de porcentagem S, né? Então, todos esses símbolos aí que a gente tem, esses símbolos especiais, serão substituídos pela variável, por uma variável. E essa variável é o que aparece aí no final do comando print, né? Então, a gente veja a sintaxe, nós temos entre aspas a nossa mensagem, depois a gente tem aí o símbolo de porcentagem, e numa tupla o nome das nossas variáveis que foram criadas. Né? Então, aí numa tupla, a gente tem aí, que está entre parênteses, né? Nome, idade, altura e tem filhos. Então, nós temos 4 variáveis. Essas variáveis, o conteúdo delas substituirão pela ordem de sequência o /s, o porcentagem S, o porcentagem I, o porcentagem F e o porcentagem S que está dentro da nossa mensagem. Então, o interpretador ele vai fazer como que ele faz? Ele pega lá, ele vai escrever na tela nome, 2 pontos, porcentagem S. Então, porcentagem S é a primeira, né? O primeiro símbolo aí. Então, ele vai lá na tupla e pega o valor da primeira variável, que é nome. Então, ele vai substituir esse porcentagem S pelo conteúdo de nome. O segundo, ele vai substituir pelo conteúdo da idade. O terceiro, pelo conteúdo da altura. E o quarto e último, pelo conteúdo tem filhos. Se a gente reparar, né, esses símbolos aí, né, tem o S, o I, o F, por quê?
porque esse símbolo representa o tipo da nossa mensagem. Por exemplo, o nome é string, por isso que a gente vai utilizar a porcentagem S. A altura é um ponto flutuante, né? Então é porcentagem F. Idade, ela é inteira, por isso que ela é porcentagem I. Então, basicamente, são esses símbolos que a gente pode utilizar no print, e é uma forma diferente, né? Assim, eu pessoalmente não gosto muito desse formato, mas é comum, né? Como eu falei para vocês, é comum encontrar códigos assim, né? Desenvolvedores mais acostumados com um modelo, né, de formatação mais tradicional, vai usar dessa maneira, tá? Bom, o mais importante é entender que o interpretador ele vai substituir esses porcentagens aí pela sequência das variáveis que estão na tupla, né? Então, vamos imaginar uma situação que eu tivesse uma string, que eu tivesse que escrever o nome duas vezes, aí na minha tupla eu repeti nome duas vezes, né? É a sequência que está dentro da tupla, é a sequência que vai ser utilizada na hora de substituir. E aí a gente tem o efeito, né? Após o interpretador executar essa linha, ele vai produzir essa saída, que está abaixo ali, ó, nome Maria, idade 18, altura 1,65000 e vírgula filhos, dois pontos falso, né? Então, Maria, 18, 1,65 e falso são justamente o valor das variáveis nome, idade, altura e tem filhos. Temos aí um outro formato, né, de escrever uma mensagem. Repare que são maneiras diferentes, mas para o usuário só tem o que o usuário vai ver, né, é a saída. Então a saída pode ser construída de várias maneiras. Então nós estamos vendo várias maneiras de produzir uma saída. O usuário ele não está vendo esse comando, né? Esse comando faz parte de uma instrução que vai estar no nosso código, que vai ser interpretado pelo interpretador Python, mas o usuário ele só vai receber a saída desse comando, né? Uma saída formatada. Esse formato aí de escrever na tela, de apresentar uma mensagem, de produzir uma mensagem, ela é mais recente. Eu particularmente gosto mais dela. Eu acho que fica mais claro, né? Então, dessa vez, a gente vai começar com a print, né, o comando para escrever algo na tela. E dentro do print, né, dentro do parênteses do print, a gente vai colocar o F. Esse F é o que eles chamam de uma string formatada. Então o F vem do format, né? Você está dizendo que eu quero formatar minha string. Então o F, aí você abre o aspas duplas e aí você escreve o teu texto, né? Então ali literalmente nome, dois pontos. Agora eu quero escrever o conteúdo da variável nome. Então eu pego a variável nome e coloca entre chaves. Então o interpretador, tudo que estiver entre chaves, ele vai substituir pelo conteúdo da variável. Então ali a gente tem nome, abre chaves, nome, barra N para pular a linha, idade, dois pontos, entre chaves, idade. Então ele vai substituir esse entre chaves, idade pela idade. Barra N vai pular de linha, vai escrever altura, dois pontos, entre chaves, altura, novamente vai substituir a altura pelo valor da variável altura. Barra N vai pular de linha, vai escrever literalmente é casada, dois pontos, casada vai entre chaves casada será substituído pelo valor dessa variável, barra N vai pular a linha, tem filhos, dois pontos, vai escrever literalmente dessa maneira, e entre chaves tem filho, que vai ser substituído pelo valor da variável tem filhos, fecha aspas, fechou a tua string, então é até ali que o interpretador vai escrever na tela, e fecha o parêntese, que é o final do comando print, né? E abaixo aí a gente tem a saída na tela
ah, da mensagem produzida por esse print, né? Então a gente tem lá nome, Maria, na linha de baixo idade 18, na linha de baixo altura 1,65, na linha de baixo é casada, na linha de baixo tem filhos, né? Então, olhando para essa string, a gente consegue perceber, pelo menos eu acho mais fácil, a construção dela, porque as variáveis estão justamente ali no local onde que a gente quer que vai ser apresentado, né? Bom, mas é a questão de gosto, mas já que vocês estão aprendendo, preferencialmente utilize esse formato aí de escrever, né, uma mensagem na tela, porque ele é o formato mais recente, é o mais indicado para codificação, tá bom? Quando a gente vai escrever ponto flutuante, muitas das vezes a gente não quer escrever todo o número, né? A gente quer trabalhar com 2 casas decimais, 3 casas decimais. Então, nesse exemplo aí, o que nós temos? Temos uma variável π, né, com o valor de π, o valor do π é uma dízima periódica infinita, né, mas aí só está escrito apenas 5 casas decimais, né, então 3,14159. Um ponto importante, eu não sei se vocês notaram, no inglês, a casa decimal ela é separada por ponto, tá? Então é ao contrário do português, né? A vírgula e o ponto na matemática, no inglês e no português é trocado. Então no inglês, quando a gente quer separar o milhar é com vírgula, e para separar o valor decimal é com ponto, tá bom? Então cuidado com isso. Então aí é 3, né? Em português seria 3, né? Mas como Python é uma língua baseada no inglês, né? Então utiliza a formatação do inglês, então por isso que é 3.14159. E nós vamos escrever esse número com print. Então a gente vai utilizar o último formato, né, de escrever uma mensagem, por isso que começa com F, abre aspas duplas, aí o texto literal que vai ser escrito na tela, o valor de π aí entre chaves a gente vai colocar a variável que vai ser escrita. Só que aí tem uma formatação que você coloca quando a variável ela é uma variável com ponto flutuante, né? Ou seja, tem casa decimal, a gente pode dizer qual a precisão, né? Quantas casas decimais que nós vamos utilizar. Então, por isso que tem aí 2 pontos, ponto 2F. Isso está querendo dizer para o interpretador que escreva apenas 2 casas decimais. π, né, que é a variável, 2 pontos, ponto 3F, 3 casas decimais. π, 2 pontos, ponto 4F, 4 casas decimal. Então, é o que a gente está vendo aí na saída. Então, veja que a variável é a mesma, mas na primeira linha tem 3,14, depois 3,142, depois 3, né, que aí é ponto, né, 3.416. Então, a variável é a mesma, mas a apresentação dela está de forma diferente, porque no print a gente está utilizando essa formatação. E é muito comum a gente trabalhar com pontos flutuantes, e algumas vezes esse ponto flutuante ele tem muitas casas decimais, né? Pode ter 5, 6, 7, 8, ou mais do que isso, mas ao apresentar essa informação para o usuário, não é interessante mostrar um ponto flutuante com muitas casas decimais, e aí a gente pode aproximar, né? Fazer limitar a quantidade de casas decimais que é apresentado, né? E depende de você, se você acha interessante apresentar 2, 3, 4, 5 ou mais, mas aí é um recurso que você tem para formatar um número ponto flutuante. Bom, nesse slide a gente tem a operação, né, operações matemáticas com 2 variáveis que foram criadas, né, número 1 e o número 2. Então é interessante que vocês
dá um pause no vídeo, dá uma olhada, né? Ou depois vai lá pro notebook, né, do Colab que está compartilhado com vocês para analisar. Mas o que nós temos aí nas linhas sequencialmente, mostrando, né, como que a gente soma dois números, como que subtrai dois números, como multiplica dois números, como que divide a divisão inteira, o resto da divisão e a potência. Não é muito diferente do que a gente trabalhou com algoritmos e o que vocês estão acostumados com a matemática, né? A soma é o símbolo de adição, símbolo de mais, a subtração, né, utilizando o símbolo de menos, multiplicação, o asterisco, a divisão, a barra, a divisão inteira é barra, barra, o resto de uma divisão é o símbolo de porcentagem, e a potência é 2 asterisco, né? E aí a gente tem na parte de baixo aí a saída, né, dessas operações matemáticas, né? Então ali 2 mais 3, 5, 2 menos 3, menos 1, 2 vezes 3, 6, 2 dividido por 3, 0,66666. Aqui é aquele exemplo que eu comentei para vocês, que vocês poderiam ali, por exemplo, utilizar uma formatação, né? Porque isso tem muitas casas decimais, talvez não é interessante apresentar um número com tamanha quantidade de casas decimais, mas enfim. 2, resto da divisão inteira por 3, né? 2, desculpa, 2 divisão inteira, correto? Depois ali a gente tem o resto da divisão, né? Que é 2 porcentagem 3, né? Que seria 0, 0 vezes 3, 0, 2 menos 0, 2, por isso que o resto é 2. E a potência ali, ó, 2 elevado a 3, que é igual a 8, né? Então, provavelmente aí o que não é tão comum é a questão da divisão inteira. Então, lembre-se, divisão inteira é barra, barra. Se você quer pegar o resto de uma divisão inteira, é o símbolo de porcentagem. E a potência é 2 asterisco, né? O primeiro número é a base e o segundo número é o expoente, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, 4 elevado a 5, seria 4 asterisco, asterisco 5. Agora nós temos os operadores lógicos, né? Os operadores lógicos que nós estudamos foi o AND, o OR e o NOT, que em Python é muito simples porque literalmente é a palavra AND, né, para E, OR para OR e NOT para negação, né? Então nós temos duas variáveis. Um ponto interessante aí é que a gente pode criar e atribuir valores de duas variáveis na mesma linha. Então, se vocês olharem a linha 1, nós temos a variável P, vírgula, Q igual true igual a falso. Ou seja, o true vai ser adicionado ao P, atribuído ao P, e o falso vai ser atribuído ao Q. Então, esse é o que a gente chama criação em linha, né? Inline. Na mesma linha você pode criar várias variáveis. Cuidado, geralmente a gente faz isso para 2, 3 variáveis, né? Se você colocar muita variável, a questão da legibilidade do código começa a ficar difícil, né? Então, o ideal é 1, 2, poucas variáveis numa mesma linha e crie as variáveis linha a linha, né? Que é o jeito mais fácil da gente fazer a leitura. Então, depois aí a gente tem as operações, né? Print P e print Q, né? Então, o valor de P é true, o valor de Q é falso. Na segunda linha, a gente tem print P e Q, então como true e falso vai dar falso, né? Na linha, que seria a linha 4, ela vai produzir um falso. Depois a gente tem ali P ou Q, então como o ou basta um verdade para ser verdade, então a saída vai ser verdade, lá true. E depois a gente tem um not P. O P é true, então not P é falso, porque o not inverte um valor booleano. Se ele é true, ele vai virar falso, se ele é falso, ele vai virar true.
Entenderam? Um ponto interessante, né? Se vocês podem, através do Python, quiser testar uma expressão lógica, basta você criar as variáveis e montar a expressão lógica e ver a saída. Então aí vocês aí para outras disciplinas que utilizam lógica, vocês já podem utilizar o Python aí para fazer algum teste, né? Algum teste lógico para ver se o que você para testar, para fazer uma correção. E basicamente na disciplina são esses aí que nós vamos, esses operadores que nós vamos utilizar. E é muito importante entender esses operadores aí, memorizar, que é fácil, né? Porque literalmente o AND é o E é o AND, o OR é o OR e o negação é o NOT, né? Então literalmente é só memorizar em inglês. E a gente vai utilizar eles muito, demasiadamente, quando a gente for trabalhar tanto com as instruções de repetição quanto as instruções de seleção. Tudo a gente precisa trabalhar com operadores lógicos. Então é importante aí ter isso bem fixado na memória. Um comando importante é um comando de entrada de dados. E aí, em Python, a gente pode utilizar no Google Colab, né, esse input. Né? Input, essa função, ele vai gerar uma mensagem para o usuário e o usuário vai digitar um valor, um número, um string e dar Enter. A partir daí ele vai atribuir esse valor a uma variável. Então, veja aí na primeira linha, né, a gente tem ali input informe o valor. O interpretador, no caso o Python, ao deparar com esse comando, ele vai gerar uma mensagem para o usuário, que é esse informe um valor, e aguardar o usuário informar alguma coisa. Então, isso, o usuário vai informar um texto, um número, e dá Enter, e aí vai dar sequência à execução do nosso programa. Dessa forma aí, veja que o input que está aí representado aí, né, seria a linha 22, aí, o primeiro exemplo, né, a gente não atribui a nenhuma variável a entrada de dados. Então, se a gente quer armazenar o que o usuário informou, você tem que atribuir a uma variável, que é esse segundo caso aí, ó, valor igual input informe um valor. Pessoal, em inglês, input é entrada, então é uma ligação, né, uma associação bem fácil, input, entrada, então fica fácil lembrar do comando. E qual que é a diferença agora desse segundo exemplo do input com o primeiro? O primeiro, ele vai ler uma informação e vai escrever essa informação na tela, beleza. Agora a segunda, ao usuário, ao digitar, seja o que for, esse o que for vai ser atribuído à variável valor, que a gente pode utilizar no nosso código em um determinado momento futuro. Então, nesse exemplo aí, a gente tem nessa segunda célula, né, que está em cinza aí, informe o valor, e abaixo a gente tem um exemplo de imprimir o valor. Né? Então, o print, o valor informado foi valor. Então, o interpretador, na hora que for produzir essa saída, ele vai substituir o valor pelo valor que o usuário informou, né? Que aí pode ser qualquer coisa. E é a saída que a gente tem aí embaixo. No caso, quando eu rodei esse código, eu informei o número 21. Então, eu lá, informe o valor, eu digitei 21, Enter, e aí o print escreveu na tela a seguinte mensagem: o valor informado foi 21. Esse 21 é o que? O conteúdo da variável valor, que recebeu como entrada, né, o que o usuário informou lá no input. E se você olhar o tipo da variável, no Python a gente tem um comando chamado type. Né? Type é tipo. Então eu digito type, entre parênteses, valor. Se valor existe, né, e no caso existe, porque nós estamos vendo ali que foi criado acima, ele vai apresentar str. Str vem de string, né? String em inglês é cadeia de
de caractere. Então, todas as variáveis criadas através do input serão do tipo string, tá? A questão é que muitas das vezes a gente quer trabalhar com números, então a gente precisa transformar string para números. E aí é o que a gente vai ver nos próximos slides. Bom, aqui temos um exemplo de uma operação matemática com a variável valor. Nós vimos no slide anterior que valor é do tipo str, ou seja, é uma string. Então o Python ele não vai conseguir realizar essa operação, que é eu mandei escrever na tela, né, print, valor mais 1, depois valor mais 1. Só que agora o valor, né, não está entre aspas, ou seja, é a variável valor, mais uma operação matemática de adição e 1, o número inteiro 1. Só que o Python ele vai ficar confuso. Ele fala, como que eu vou incrementar, vou adicionar 1 a uma string? São tipos diferentes. Uma é string e o outro é número. E é por isso que ele gera uma mensagem de erro, né? Essa abaixo aí, né, ao executar, ao rodar essa célula, ele vai gerar uma mensagem. E a mensagem claramente fala, ó, tipo error, né? O erro de tipo. E lá embaixo ele fala, can only concatenate str, not int to str. Quer dizer, eu só consigo concatenar, somar, juntar string com string, não string com inteiro. Ela não consegue fazer isso. Então veja uma coisa importante, que no Python, se você tiver um comando errado, uma indentação errada, você está utilizando uma variável que não foi criada, uma sintaxe errada, você esqueceu de fechar um parênteses, você esqueceu de fechar um aspas, enfim, ele vai gerar uma mensagem de erro. E é importante que você olhe a mensagem de erro, leia, né, porque ali já está possivelmente a solução, a indicação do problema, e você sabendo o problema, você já tem ideia de como resolver. Mas voltando à questão, mas, bom, se eu estou fazendo uma entrada, por exemplo, informe a tua altura, informe uma placa, informe um telefone, informe o teu peso, e querer fazer uma operação matemática. Então a gente precisa transformar essa entrada, que é uma string, em números. E é o que a gente vai ver no próximo slide. Bom, a transformação é bem simples. Existe uma função chamada int, né? Como toda função, ela abre e fecha parêntese, e dentro do int a gente coloca a nossa variável. Então, ali a gente tem print, entre aspas, é o que vai ser escrito literalmente na tela, valor mais 1, vírgula, né, para separar. Aí a gente tem int valor. Então essa função int é uma função da linguagem Python que vai transformar valor, que é string, para número. Então no caso, o valor tinha um valor de 21 mais string, 21 caractere, né? Agora eu quero transformar esse 21 para número. Então esse int vai fazer isso. E depois eu vou somar mais um, já que agora a string foi transformado para número, eu posso fazer qualquer operação com esse número. Então, por isso que o resultado é 22. Então, se vocês olharem a saída desse comando, né, uma vez interpretado pelo Python, ele vai produzir a saída valor mais 1, 22. Entendeu? Nessa tela nós temos exemplos, né, de transformar uma variável valor em inteiro, que é a linha 2, que nós vimos até no slide anterior, e também a gente pode transformar uma string em um ponto flutuante, né, que é a utilização da função float, né? Float é ponto flutuante, né? Então, float é uma função que vai transformar uma string em
ponto flutuante. E a saída desses três prints a gente tem embaixo aí na tela, né? Que para o usuário é 10, 10 e outro 10.0, né? Veja que para o usuário ali não tem muita diferença, porque na hora que vai escrever na tela, vai virar tudo string, né? Porque a tela é uma mensagem, é uma string, é um texto. Mas quando a gente vai fazer alguma operação matemática, algum cálculo, aí não, aí a gente tem que transformar o que for string para números, né, ou pontos flutuantes. Nessa tela a gente tem um outro exemplo de cuidados que a gente precisa tomar. Nesse caso, eu criei uma variável valor, né, atribuí a valor uma string, né, então ela é um texto, que o texto é 10.5. E aí eu posso converter ela para inteiro. Mas se eu fizer isso, vai gerar um erro, porque 10.5 ele vai gerar um erro para converter, porque esse número, na verdade, não é inteiro. 10.5, se a gente for converter, ele tem uma casa decimal. Então a função int não consegue converter. E aí ele gera uma mensagem de erro. Novamente, se a gente olhar a saída, depois da gente clicar em executar essa célula, ele vai gerar um erro, e o erro eu mostro aí embaixo para vocês. Ó. Value error, quer dizer, erro de valor. E no final ele coloca lá a mensagem, a última linha. Invalid literal for int with base tal. Então o que ele está falando? Ó, inválida, a string está inválida para ser transformada para inteiro. Né? Então, se isso acontecer com vocês, tomem cuidado. Talvez a variável ali, né, que vocês estão querendo converter, ela não está no formato de inteiro. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem como transformar uma variável para inteiro, a gente pode forçar, ou passar diretamente para float, é o que eu vou mostrar no próximo slide. Existem várias maneiras de resolver esse problema, né? Mas eu vou apresentar apenas um, utilizando o que nós já sabemos. Então, a gente vai concatenar as transformações. Então, o valor é uma string. Aí, primeira vez, eu vou transformar ela para float, que aí vai transformar uma string para float. E uma vez float, eu posso transformar ela para inteiro. Então, o comando int, quando ele recebe um float, ele ignora a casas decimais. E é por isso que, se vocês olharem a saída, valor da literal é 10.5, né? Realmente, é o valor literal dela. Na segunda linha, o valor como inteiro é 10. Né? Agora não deu erro. Por que não deu erro? Porque eu peguei uma string, converti para um float e de float para inteiro. E a transformação de float para inteiro, ele perde, né? Ele exclui a parte decimal e fica somente com a parte inteira. Então essa é uma maneira de se fazer as conversões. Né? Existem várias maneiras, a gente pode converter, a gente está trabalhando aqui, converter string para inteiro, string para float, mas a gente também pode fazer o contrário, tá bom? Mas a gente vai deixar isso para as próximas aulas. Esses exemplos que eu trouxe para vocês são aqueles mais importantes que provavelmente nesse primeiro momento serão necessários para a gente codificar, né, implementar os nossos algoritmos um pouquinho mais sofisticados nas próximas aulas. Bom, e com isso a gente finaliza a aula de hoje. Muita coisa foi vista, muita coisa importante. Nós vimos o que é a linguagem Python, um histórico, as características, vantagens, vimos sobre o notebook, o Google Colab, né, o conceito de notebook, por que a gente vai utilizar essa ferramenta. Aprendemos como criar variáveis em Python, tipos diferentes de variáveis em Python. Nós aprendemos como escrever, como ler, como formatar e como transformar
variáveis strings para inteiros ou ponto flutuantes. E na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais, estudando as instruções de condição e as instruções de repetição. Nós já estudamos o conceito de instruções de condição e de repetição em algoritmos. O que nós vamos ver agora é como, né, transpor de algoritmo para Python, ou seja, quais são os comandos em Python para a gente trabalhar com condição, né, com as seleções e com as repetições. Vejo vocês na próxima aula e até lá.